Segunda-feira da oitava da Páscoa, festa dos Santos Inocentes, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Herodes, então, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém e em toda a circunvizinhança todos os meninos abaixo de 2 anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias: uma voz se ouviu em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Amados irmãos e irmãs, depois da solenidade da Sagrada Família, nós encontramos esse primeiro momento dos primeiros mártires, que se configuram de maneira bem interessante. São crianças que não conseguem nem balbuciar ainda, como nos diz a oração da coleta, o nome de Jesus, e já entregaram a sua vida por causa da mensagem do Cristo. Alguns elementos são muito precisos nesse texto que nós acabamos de escutar do Evangelho segundo São Mateus. Toda a configuração, a chamada do Egito, mas também a morte dessas crianças por causa de uma única criança. Nós já acompanhamos essa história no Antigo Testamento. O chamado do Egito é o chamado de Moisés, e também Moisés teve a sua vida comprometida também na época do exílio dos hebreus ali no povo do Egito. Aquela realidade toda do faraó que mata as crianças porque o povo de Israel já se tornara um povo numeroso. Mateus coloca esses elementos para nos lembrar: Cristo de fato é aquele que veio para reconciliar o mundo. É a esperança de Israel. A história da salvação agora se cumpre na vida de Cristo. Sua vida é salva, na verdade, para que ele pudesse, do alto da cruz, devolver a salvação a todos esses santos inocentes. Foram crianças que não conhecem nem a motivação de suas mortes. A redenção os alcança pela cruz de Cristo. Nosso Senhor, então, torna-se esse sinal de contradição, como é dito, então, por Simeão, ainda no templo. A confusão que causa no coração dos governantes, o nascimento deste menino, do Messias, o Salvador, o prometido. E ele estabelece uma lei. Se Moisés estabelece a lei mosaica, recebendo do Senhor Deus, Cristo, recebendo do Pai, estabelece uma nova lei: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Radicaliza a lei de Moisés, radicaliza o Antigo Testamento todo. Então, esse menino nasceu para nós como o menino do amor, o menino da caridade, o menino que iria transformar o mundo, a maneira do mundo pensar e agir. Meus irmãos, ainda vivendo esse tempo do Natal, nós certamente celebramos este fato que se tornou basilar para a história. A história começa a ser entendida diferente antes de Cristo e depois dele. Então, nosso Salvador se enche da nossa carne pecadora para que nós nos enchêssemos de sua divindade. Então, este tempo todo ainda do Natal do Senhor, que nós estamos vivenciando, é o tempo da alegria, o tempo do júbilo, o tempo da nossa salvação. Que o menino Deus possa habitar no nosso coração, na nossa vida, e abençoar e santificar a nossa história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.